Buenas tardes a todos los compañeros acá de Latinoamérica. Ya es de noche en Europa, en África, medianoche en Asia, Oceanía, así que bienvenidos a esta que es la 22ª videoconferencia. De poco ya estamos cumpliendo 2 años incorporando esta propuesta que permite que ustedes se acerquen y conozcan a los autores, a sus producciones, vean que somos personas que no tenemos ningún rasgo distinto, somos diversos, intentamos pensar los temas que nos interesan, que tratamos, que buscamos investigar, promover nuevas ideas, y eso es lo que vamos a intentar abordar en este encuentro. Lo primero es la cuestión que nos toca particularmente a nosotros como responsables de la publicación, que tiene que ver con lo más visible. Ustedes saben que nosotros hacemos algo invisible que en realidad los que lo disfrutan o lo padecen son los autores, que tiene que ver con el ida y vuelta, las revisiones, buscar que los artículos tengan la mayor calidad posible. Y en cuanto a lo visible, es el trabajo que hacemos sobre la tapa de la revista, que estuvo dedicado a lo que nos tocó muy de cerca, porque pasó acá en nuestra ciudad, en Buenos Aires, lo que significó para el impacto que fue ganar la Copa del Mundo, que fue una multitud jamás vista en las calles de todos los pueblos y ciudades en Argentina. Nosotros lo vivimos acá en Buenos Aires. Yo les digo que vivo a 3 kilómetros del obelisco, y por acá en la esquina de mi casa era una marea humana que se desplazaba, algo muy pocas veces. Yo jamás lo había visto en muchas décadas que vivo en esta ciudad. Así que realmente fueron unas sensaciones difíciles de explicar, pero esas cosas cada tanto en alguna generación ocurren. Así que dicho esto, vamos a presentar a nuestro primer expositor, que es no más ni menos que Chester Urbina Gaitán. Chester es un investigador de Costa Rica. Publicó una reseña que es un comentario sobre el libro Aspectos destacados de la sociedad argentina de Roberto de Villano, que es su libro póstumo. Chester es licenciado en Historia, máster en Ciencias Sociales por Flaxo, máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Actualmente se encuentra haciendo su tesis de doctorado en Zacatecas, en México, y ha sido Premio Nacional de Literatura en la categoría Ensayo en 2020 en su país. Así que yo siempre digo que es casi una eminencia. Lo único que le falta, el escalón que le sigue, es el Premio Nobel, así que siempre estamos haciendo fuerza, Chester, para que llegues a eso. Así que adelante, Chester, con tu presentación sobre este trabajo de Villano. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá. Gracias por la invitación, Tulio. Pues el tema central del libro de Roberto, titulado Aspectos destacados de la sociedad argentina, publicado en el 2022 en Buenos Aires por la editorial Leviatán, es un libro de 68 páginas, cuyo tema central es la construcción de la nación en Argentina. Fue con la Revolución Francesa que la nación y la nacionalidad se propagaron por todo el orbe, lo cual conllevó a la creación de una simbología y rituales que, aunque sustentados en ideas antiguas, se reconstruían y redefinían de acuerdo al ideal hegemónico de las diferentes burguesías controladoras de los diferentes estados
nacionales. Estos grupos de poder configuraron en los habitantes de esos estados una serie de visiones sobre su nación que se tradujeron en identidades nacionales. Roberto comienza comentando diversos discursos sobre la proyección venturosa de la nación argentina. Empieza con Juan Bautista Alberdi, quien, inspirado en Ernest Renan, señala que la nación no es una nación, sino por la conciencia profunda y reflexiva de los elementos que la constituyen. Continúa con Bartolomé Mitre, que habla de la excepcionalidad argentina. Señala que imaginariamente nuestra superioridad moral e intelectual como pueblo, y de ahí se deriva un destino manifiesto, una tarea trascendente a cumplir. Postula la crítica a la rectación emitida por José Ingenieros, resalta cómo los pensadores de la montaña tenían como objetivo ayudar a liberarse de aquellos sistemas que condenaban en nombre del Estado burgués y que formaban parte del aparato represivo. La cosa, dice Roberto, era vencer las acciones violentas que se oponían a las innovaciones para que todos pudieran educarse en libertad. Estudia cómo Bernardo Canal, a partir de un juego colectivo como el fútbol, analiza aspectos socioculturales y resalta simbólicamente la patada porque puede producir una suerte de desahogo frente a una realidad asfixiante. Piensa en el intento de sacudir un orden injusto que permita liberar la inventiva, la imaginación, es decir, establecer algo nuevo a partir de una acción abrupta. Esa acción abrupta nos permitirá acceder imaginariamente a una realidad distinta y así lograr determinados objetivos al transgredir ciertas normas. El arma central es la fuerza moral de actuar y no la violencia de la acción, el daño físico a personas. Todo lo señalado por Manuel Ugarte y las enfermedades sociales. Ugarte considera a la costumbre como la más peligrosa de las enfermedades sociales, ya que inexorablemente nos impide ver otros ricos aspectos de la realidad. Para tener iniciativa hay que transponer las costumbres. Postula la tarea del Estado de controlar la violencia del pueblo y modernizar o morigerar sus costumbres, sobre todo sus entretenimientos. En el libro de Roberto se resaltan algunos puntos débiles de las costumbres argentinas, donde la mayoría de las personas sujeta al cálculo desea un buen acomodo. De ahí que no conviene menospreciar el papel que desempeñan los contactos personales en la búsqueda de lo más conveniente. Asimismo, postula Roberto que las élites tienen a su favor medios de prensa poderosos, donde el lector se muestra por lo general poco exigente. En dichos medios se generan conceptos sin la profundidad psicológica necesaria que nos permita madurar como sociedad, y así se ayuda a fabricar un tipo de persona que se difuma en la masa y responde a las sugestiones colectivas o al contagio imitativo. Afirma como Ingenieros que el hombre mediocre falsea, simula una imagen, a diferencia de los que se apartan un poco de la sociedad. Toma distancia para encontrarse con su soledad y sellar la singularidad que son capaces de forjar. Se puede concluir diciendo que sí hay tradiciones que siguen vivas, es porque se han ido modificando a lo largo de los años, que es necesario despojarse de los anteojos y hacer un esfuerzo por construir una modernidad propia, vista desde adentro, ligada a un desarrollo sociocultural que asuma todas las complejidades del lugar. Sobre la democracia, Roberto puntualiza que, pese a que las élites modernas viven hermanando el poder con la corrupción y someten dicho grupo de impotentes a diversos niveles de degradación, estos siguen creyendo en las reglas de juego impuestas por lo más poderoso de la sociedad. Como una conclusión general del libro, vale destacar que el gran desafío de la democracia argentina es, por un lado, incluir la idea de la igualdad como fundamento de la comunidad y, por otro lado, dar espacio político a la diferencia sin limitarle su particularidad. Roberto nos ilustra con el caso argentino lo que sucede en toda América Latina. Trascender la imposición de un proyecto nacional autoritario y antidemocrático
se debe pasar de un tipo de nacionalismo restringido a uno amplio. El libro de Roberto Di Giano es un texto de lectura fluida y amena. Por todo lo señalado anteriormente, los invito a leerlo. Muchas gracias. Chester, ahí la pregunta un poco, vamos a hacer ciencia ficción, pero ¿qué pensás que Roberto hubiera escrito del Mundial de Fútbol, de todo lo acontecido, de todo lo que pasó antes, durante y después? ¿Qué pensás que nos hubiera hecho reflexionar, Roberto? Bueno, al analizar su obra y los temas que toca, yo me imagino, supongo que Roberto se hubiera concentrado en temas, digamos, interesantes de análisis sociológico, como, bueno, la relación entre fútbol e identidad de género, o fútbol e identidad étnica, fútbol o identidad etaria, ¿no? Los años jóvenes, adultos, mayores, discapacitados. ¿Qué papel juega el balompié en esto? O el deporte en general en este sentido, ¿no? Vale destacar también el papel de un tema que es importante y que ha sido poco tratado, obviamente por las restricciones a las fuentes que hay, que es el fútbol y su mercantilización. ¿De dónde salen esos 500 millones de euros que se le pagan a Cristiano Ronaldo por 2 años y medio en Arabia, por ejemplo, ¿no? El papel del fútbol y su uso político en democracia y en dictadura. Son temas interesantes de analizar. Los fondos que las federaciones de fútbol en América Latina manejan, ¿no? Que no solamente son de lo que reciben por entradas a los partidos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se financian estas entidades o empresas deportivas? Es un panorama amplio, Tulio. Solamente he querido señalar algunos temas que me parecen, pues, dignos de estudiar. Bueno, Chester, te agradecemos el aporte. Y ahora vamos a pasar al siguiente trabajo, que tenemos acá 3 coautores: la doctora Siria Margarita Salazar, que es doctora y maestra en educación física; el licenciado Alfredo Alan Mejía Olivo, que es licenciado en educación física y deportes; y Karen Jacqueline Pérez Verduzco. No tengo tus datos, pues no tenía. Si querés después presentarte, Jacqueline, brevemente. Todos ellos son de la Universidad de Colima, que queda al oeste de México, ahí en las hermosas playas soleadas. Así que bueno, adelante Siria, Jacqueline y Alfredo, con este trabajo que se titula Perfil de riesgo de abandono de la actividad deportiva entre 13 y 19 años, un estudio en selecciones estatales de boxeo y fútbol en Colima, México. Adelante, Siria. Muchísimas gracias, doctor Tulio. Agradecerte primeramente la gran oportunidad de participar en esta revista. Bueno, la hemos seguido y ha sido, creo que para nosotros como docentes de la licenciatura de Educación Física en la Universidad de Colima, ha sido un medio para poder acercar la ciencia de manera muy comunicable, y sobre qué agradecértelo, y que los chicos puedan tener acceso a documentos de Open Access, que es también una filosofía que ha mantenido pues la revista. Entonces, agradecerte muchísimo este espacio. Alfredo y Jacqueline se acaban de graduar en diciembre, así que están estrenándose como licenciados. Y justamente este proyecto de perfil de riesgo de abandono de la actividad deportiva entre 13 y 19 años, un estudio en selecciones estatales de boxeo y de fútbol, bueno, justamente nace en la materia de seminarios de investigación que se imparten en el último semestre, y que estos 2 jóvenes, que yo quisiera cederles la voz para que ellos pudieran desarrollar el trabajo, se animan a involucrarse a partir de la experiencia y a observar problemáticas
en su entorno y desde su próxima inmediata función como educadores físicos y también en esta otra vertiente, porque el programa es generalista de observar y trabajar en el ámbito del deporte y el entrenamiento deportivo, pues ellos se animan a observar este problema del abandono del deporte y se sitúan en estos dos grandes deportes, que es el box y el fútbol, porque ellos son practicantes de esa disciplina y hablaban justamente de sus condiciones de abandono que tuvieron cuando eran deportistas y quisieron explorar qué había pasado después de una etapa tan compleja que vivió todo el planeta, que fue el tema del COVID, combinado con las condiciones que se tiene en la adolescencia. Bueno, pues se suma a pensar que es complicado hoy en día mantener a los jóvenes motivados en seguir en el deporte de alto rendimiento o en el deporte de formación, especialización, de ir del talento a la especialización. Y ellos quisieron aplicar también instrumentos para poder identificar cuál era el perfil de riesgo que tenían en estas dos selecciones de aquí del estado de Colima. Entonces ahí se sitúa justamente este proyecto. La verdad es que es muy interesante, es un proyecto de nivel exploratorio, pero que revela grandes áreas de oportunidad para los futuros profesionistas, ¿no? Pero también revela grandes oportunidades para los entrenadores deportivos que tienen estas categorías, que trabajan con adolescentes, que no solamente es un tema de motivación en cancha, sino que también tiene que ver muchísimo con la manera en que sus características, intereses y necesidades de juventud se asocian con lo que plantea y proyecta su entorno deportivo, ¿no? En este caso su equipo deportivo del selectivo. Si no hay condiciones de adaptación entre su personalidad y propiamente pues su momento de vida, su momento de desarrollo, tanto psicológico como físico en la adolescencia. Justamente sabemos que la adolescencia es una de las etapas más complejas de la vida del ser humano y si no están dadas las condiciones como equipo, es complicado este manejo y la permanencia de estos jóvenes en el deporte, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí el trabajo. Me gustaría que ellos, que fueron justamente quienes tuvieron la oportunidad de diseñar el proyecto, aplicar la información, aplicar los instrumentos, rescatar la información, bueno, me gustaría que ellos pudieran platicar un poco más, ¿no? Así que cedo la voz a los dos recién estrenados licenciados en Educación Física y Deporte. Pues, como decía la doctora Siria, utilizamos, un instrumento para medir lo que es sus perfiles de riesgo, ¿no? Nos enfocamos en lo que es el aspecto psicológico, entonces utilizamos el CPRD, las características psicológicas del rendimiento deportivo. Pues está desarrollado por Jimeno y está compuesto por 55 ítems agrupados en 5 factores determinantes: el control de estrés, la influencia de la evaluación, la motivación, la habilidad mental y la cohesión de equipo. Este instrumento ya ha sido validado y aplicado en deportistas mexicanos en investigaciones previas. Léase Andrade Sánchez. Para la aplicación tomamos los principios de Helsinki. Solicitamos permiso a los entrenadores de las selecciones, a los padres y a los deportistas. Obviamente con un consentimiento informado y firmado. Explicamos el estudio, los apartados y la anonimidad con la que contarían los deportistas. Este instrumento cuenta con una evaluación en escala Likert, una escala del 1 al 5, desacuerdo y acuerdo. Cada factor abarca ítems que se complementan y que desarrollan un puntaje. Cada factor obtiene un puntaje determinado por cuartiles. Al estar en el primer cuartil, menor a 25%, nos indica un mayor riesgo en dicho factor. Y por ende, dependiendo de los resultados en cada factor, se asigna si el deportista está en alguno de los 7 perfiles de riesgo. En caso de que no, también nos indica si tiene la necesidad
de trabajar con el deportista o si este mismo deportista no se encuentra en riesgo. Muy bien, entonces aquí el CPRD, como vemos, es un documento pues muy completo, psicológicamente hablando, que nos indica los perfiles de riesgo en los que podría estar un deportista. Bueno, perdón, se me fue el rollo. Bueno, como decía la doctora, estos resultados podemos aplicarlos en futuros deportistas. Este resultado es, esta investigación es exploratoria. Entonces, por ende, podemos aplicarlo en distintos deportes. Como mencionaba la doctora, lo aplicamos en fútbol y boxeo porque nosotros hemos practicado y conocemos de primera mano lo que, en los niveles de abandono que hay en esos deportes. Incluso en mi caso, que practiqué boxeo, pues prácticamente no había mujeres profesionales en Colima, solo deportistas practicantes. Mi compañera Karen en fútbol también veía un abandono en el fútbol femenil, porque son deportes que son considerados pues más que nada masculinos. Bueno, en ese ámbito podemos ver que algún profesor de natación podría aplicarlo con sus chicos, con sus adolescentes, que es la etapa, como decía la doctora Siria, una de las más complicadas que vive el ser humano, por el constante cambio el cambio fisiológico que tiene el cuerpo humano, ¿no? Como es que, pues, por ejemplo, en la adolescencia inicial, un chico puede estar completamente motivado, pero en la adolescencia media el chico también puede perder esa misma motivación o tomar más motivación porque quiere empezar a encajar en un grupo. Entonces, como vemos, el CPRD nos ayuda a identificar qué factor empieza a disminuir y qué factor nos puede incluir un riesgo. Bueno, el CPRD cuenta con 7 perfiles de riesgo, siendo el 1 el perfil donde más riesgo representan y 7 el de menor. Nosotros aplicamos el cuestionario a 25 deportistas, que fueron 14 mujeres de fútbol y 11 hombres de boxeo. Nada más fueron 6 personas las que presentaron algún riesgo, fueron 4 personas en el riesgo 1, una en el 4 y una en el perfil 7. Los demás, aunque estuvieron en algunos rubros bajos, no entraban en ningún perfil, pero se recomienda que también intervengan con ayuda psicológica con ellos también. Los 5 rubros de los que habló mi compañero tendrían que tener menos puntaje de 52 en control de estrés, 28.5 en evaluación del rendimiento, 24 en motivación, 21 en habilidad mental y 16 en cohesión de equipo. Si estaban bajos en esos rubros, ya se consideraba como que estuvieran en riesgo en ese parámetro. Bueno, conclusión del trabajo. Bueno, como conclusiones podemos ver, como se ha mencionado, el CPRD es un instrumento que cuenta con un futuro, por así decirlo, una base sólida para seguir estudiando futuras generaciones, aplicarlo en distintos deportes. Y pues como vemos, la adolescencia es un factor clave. Un adolescente no va a reaccionar igual que un adulto que ya es un profesional. Entonces, si bien en nuestros deportes no hubo mucho perfil de riesgo en algunos deportistas, sí vemos que algunos factores como el control de estrés pueden ser esenciales para el abandono deportivo. Entonces, eso en nuestra investigación, pero podemos aplicarlo, como mencionaba, en otros deportes y asimismo empezar a trabajar sobre esos perfiles de riesgo. Si un chico lo tenemos en un control de estrés que tiene bajo, así como la motivación, tenemos que buscar la forma para mejorar ese aspecto psicológico. Asimismo, pues también podemos empezar, abrir una investigación
para ver cómo evitar que esos perfiles, por así decirlo, incrementen, o incluso abrir investigaciones para los que ya estén en riesgo, cómo trabajar con ellos, o los que no estén en riesgo, cómo es que ellos no están en riesgo. Claro, bueno, la verdad es que este tema a mí como le decía la doctora Cia, me gusta y me gustó el tema de la investigación, por todo lo que puedes investigar y todos los futuros posibles de una investigación. Es decir, esto es exploratorio nada más. ¿Cómo vamos a indagar sobre ello más? ¿Cómo vamos a aplicarlo? ¿Cómo vamos a mejorarlo? Es, bueno, al menos para mí es un tema muy fascinante que tiene mucho futuro, bueno, en cuanto a más investigaciones. Bueno, Alfredo, Jacqueline, Silvia, interesante el entusiasmo, y eso es lo que hay que sostener para seguir haciendo investigación, seguir aplicando y sobre todo transformar esas realidades que nosotros vemos. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo expositor, Luis Fernando Ferreira. Él es doctor y mestre en Ciencias de Rehabilitación, graduado en Educación Física por la Universidad Federal de Ciencias da Saúde de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Así que Luis, el trabajo de él, lo digo, lo voy a traducir al español: efecto de las termoterapias asociadas con el estiramiento de los isquiotibiales sobre el torque máximo, ensayo clínico aleatorizado. Es un artículo escrito originariamente en inglés. Adelante, Luis, bienvenido a este encuentro. Y gracias, profesor. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Sí. Entonces, gracias por invitarme a este evento que me parece muy importante, este intercambio de información de investigadores de diferentes países. Creo que esto aporta mucho para la ciencia y la difusión de conocimiento, ¿sí? Entonces, voy a presentar nuestro trabajo en portugués. Creo que todos pueden entenderme bien. Voy a hablar despacito, voy a intentar. Y si tuvieran preguntas después, si pudieran hablar despacito também, los agradezco. ¿Sí? Entonces, agora falando em português. Então, o nosso trabalho, nós avaliamos o efeito das termoterapias associadas aos alongamentos dos músculos isquiotibiais no pico de torque, né? Então, foi um trabalho clínico randomizado, um ensaio clínico randomizado, onde nós avaliamos que o alongamento é uma estratégia eficaz para o aumento da amplitude de movimento, né? Para o aumento da mobilidade, para reduzir a rigidez muscular, e pode ser tanto utilizado em programas de treinamento físico, como também em reabilitação, que é a nossa área de estudos, né? As termoterapias, seja o aquecimento, seja o resfriamento local, com diversas terapias, essas técnicas, elas costumam ser associadas na literatura como uma forma de aumentar os efeitos do alongamento, do treino de flexibilidade, certo? Então, nosso objetivo foi comparar os efeitos das diferentes modalidades de termoterapia, sendo o aquecimento ou resfriamento, no alongamento estático no pico de torque dos músculos flexores do joelho. Então, a nossa amostra foi composta por 34 homens saudáveis, com idades entre 20 e 30 anos, e que tivessem uma amplitude de movimento de joelho menor ou igual a 160 graus. Para a intervenção, nós randomizamos esses homens, esses indivíduos, em 3 grupos. Todos eles passaram por todas as intervenções de forma randomizada. As intervenções, então, foram uma sessão de alongamento isolado, ou uma sessão de alongamento com aquecimento local, ou uma sessão de alongamento com crioterapia local, com bolsas de gelo, certo? E o pico de torque foi avaliado antes e depois de cada uma das 3 intervenções. A gente avaliou a força isotônica, concêntrica e excêntrica, através do dinamômetro isocinético, certo? Nos resultados, a gente pôde ver que tanto na força excêntrica quanto na força concêntrica,
pós o exercício de alongamento, as forças diminuíram consideravelmente, algumas diferenças estatisticamente significativas, certo? Ou seja, aplicar uma termoterapia juntamente com treinamento de flexibilidade mostrou reduzir a força da musculatura isquiotibial, né? Então, a gente conclui que, independentemente do uso de termoterapia, uma sessão de alongamento estático, embora tenha aumentado a amplitude de movimento do joelho desses indivíduos, diminuiu consideravelmente o pico de torque, né? Tanto dos músculos flexores quanto dos extensores de joelho. Isso provavelmente se deve aos efeitos do alongamento, né, como a alteração imediata que vai ter do componente elástico, da unidade músculo-tendínea, que vai levar a um déficit na produção aguda de força, certo? Então, esses nossos resultados desse nosso artigo, que é um braço do nosso ensaio clínico, né, nós temos outros artigos apresentando outros resultados, mas para esse resultado apresentado aqui, a gente consegue demonstrar que não existe a necessidade de aplicação da termoterapia associada ao alongamento quando a gente pretende manter a força, porque independentemente da termoterapia que foi aplicada, a força diminuiu em todos os grupos, né? Então, nosso trabalho é isso, professor. Fico aberto a perguntas agora. Bueno, a ver, dejemos para el final si podemos hacer después alguna suerte de intercambio. Pero lo que me llama mucho la atención en esta investigación que ustedes están hecho es cómo ustedes con esto rompen sobre ciertos mitos o habladurías o cosas que a veces se dicen sin haber comprobado, y bueno, es muy interesante esto que ustedes están proponiendo, porque de alguna manera le está dando peso, seriedad y mayor evidencia a un montón de cosas que a veces se dicen sin tener ninguna comprobación, ¿no? Sí. Así que creo que el trabajo de ustedes entra dentro de tiene enorme relevancia en este sentido, ¿no? Sim. Quando nós desenhamos esse projeto, professor, nós imaginávamos que as termoterapias elas auxiliariam no ganho de amplitude e não teria uma perda de força tão grande como é esperado quando se faz alongamento, o que ficou provado que não, as termoterapias associadas ao alongamento não valem a pena pelo custo que elas vão ter, pelo tempo que elas vão levar para a aplicação, né? Então, isso realmente, como o senhor disse, derruba alguns mitos de algumas investigações que nós vemos em alguns momentos sobre o assunto. Bueno, incluso yo creo que está pasando, que pasa con la revista usualmente, que cuando alguien aborda este tema a nivel internacional, toma como referente estos trabajos que son muy especializados, muy específicos, pero que evidentemente hablan sobre trabajos, digamos, que tienen enorme seriedad sobre el campo de estudio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar al próximo trabajo. La doctora Silvia Bandeira da Silva Lima. Ella es doctora en Actividad Física y Salud por la Universidad de Extremadura, Cáceres, España, profesora colaboradora do curso de Educación Física de la Universidad Estadual do Norte de Paraná. Así que ellos, todo un equipo que presenta un trabajo titulado Consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de 11 a 16 años en Cáceres, España, Paranaíba, Brasil. Acá ustedes van a ver todo un estudio comparativo en dos realidades, así que adelante, Silvia, con tu presentación. Boa tarde a todos. Muito obrigada, professor Túlio, pelo convite, por essa videoconferência e também pela publicação do artigo. Bom, esse artigo é referente a uma parte da minha tese de doutorado, que foi defendida no final de 2017 e que contém outras variáveis que já foram analisadas, também publicadas. Então, por exemplo, comportamento sedentário, as horas de sono, hábitos alimentares, entre outras variáveis.
E aqui o título desse artigo é o consumo de álcool e tabaco em estudantes de 11 a 16 anos de idade na cidade de Cáceres, Espanha, e Paranavaí, Brasil. Então, foi uma comparação de duas cidades de porte médios, mais ou menos com o mesmo número de habitantes, algumas características semelhantes, outras não. E nós vamos ver como foi o comportamento, qual foi o consumo, né, dessas substâncias nessas faixas etárias. Então, para a coleta de dados, nós usamos um questionário validado pela Universidade Federal de Pelotas, que foi para verificar realmente o consumo dessas substâncias, tanto do álcool como do tabaco. E algumas perguntas foram utilizadas, vou citar algumas aqui para vocês. Então, perguntamos se alguma vez foi ingerida bebida alcoólica ou tabaco, quantos anos o adolescente tinha quando consumiu pela primeira vez uma das substâncias ou as duas, se no último mês quantos dias consumiu, e em relação também à quantidade de consumo. Então, se no caso da bebida alcoólica, quantos copos, levando em consideração o copo de 200 ml, e do tabaco, quantos cigarros. Perguntamos também se o pai ou a mãe ou ambos fazem o consumo ou já fizeram o consumo de bebida alcoólica ou de tabaco. Utilizamos também o questionário IPAC, versão para adolescentes, para ver o nível de atividade física, e fizemos algumas coletas de dados antropométricos, massa corporal, estatura, circunferência da cintura e a mensuração da pressão arterial. Então, passar para vocês aqui alguns resultados que nos chamaram bastante atenção. Então, nós constatamos que os estudantes brasileiros, eles apresentaram maiores proporções de consumo de bebida alcoólica. Já os estudantes espanhóis, eles apresentaram maiores proporções de consumo de tabaco, além também da maior proporção de ambos os pais que fumam e bebem. A amostra também apresentou que o consumo de uma substância tem mais chance, proporciona mais chance de desenvolver o consumo da segunda substância ou outra substância até. Então, o adolescente que consome tabaco, ele tem mais chance de consumir bebida alcoólica e vice-versa, ou até de outras substâncias psicoativas. Então, também foi verificado que os espanhóis apresentaram alto índice de obesidade geral e os brasileiros um alto índice de obesidade abdominal. Então, esses resultados, eles só vêm a confirmar o que a gente tem visto aí ao longo dos anos, das pesquisas, né, de muitos estudos publicados, que é uma tendência crescente em relação ao aumento de peso. Então, a gente, infelizmente, é difícil pegar algum estudo em que houve uma diminuição do aumento de peso, do peso na população. E isso a gente tem visto, observado, que cada vez mais jovens estão tendo esse problema. Outro dado também que nos chamou a atenção é que o uso dessas substâncias ela tem sido cada vez mais precoce, e então cada vez crianças já estão fazendo o consumo, e a gente sabe que a utilização dessas substâncias ela pode se estender para toda a vida, comprometendo aí relacionamentos familiares, relacionamentos sociais e até profissionais. Além do que o consumo dessas substâncias também desenvolve algumas doenças associadas, e a gente tem aí um alto índice de mortalidade, principalmente na população jovem. Outro dado que é muito interessante é em relação a que o consumo ele é feito principalmente no meio familiar. Então, as primeiras provas, as primeiras vezes que as crianças e adolescentes experimentam essas substâncias são dentro do seio familiar ou nos parentes mais próximos ou na convivência social. Então, isso é um dado bastante preocupante. Então, o que fazer para tentar melhorar isso?
o desenvolvimento de políticas públicas urgentes em relação à promoção da saúde, e não só desenvolver políticas públicas, mas a prevenção, a vigilância constante, envolver a família, envolver a comunidade, principalmente nas escolas, desenvolver essas políticas públicas para que os nossos jovens, e futuros adultos, não sofram com as consequências do consumo dessas substâncias. Muito obrigada. Vamos a pasar al próximo trabajo, a ver si nos podemos conectar, que es el de con Amanda Aparecida Cruz Silveira. El título es Programa Newstar en I, con Isley Patricia Martín, Programa Newstar en usuarios de una unidad básica de salud, efectos a corto plazo. Es un trabajo de la Facultad de Medicina de San José do Rio Preto. A ver si nos podemos comunicar con Amanda o Isley. Oi, vocês estão me ouvindo? Espera que estou tentando ligar a câmera. Olá, Ahí estamos, Amanda. olá, boa Adelante. tarde. Todo bien. Tudo bem? Eu sou a Amanda. O nosso artigo ele foi aplicado, né, em Uberaba, Minas Gerais, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E a gente quer agradecer muito ao Dr. Túlio por ter aceitado o nosso artigo, né? Então, eu vou começar a apresentação. Nós fizemos o programa New Start, né, em usuários de uma unidade básica de saúde, e a gente queria ver os efeitos a curto prazo, até porque depois a gente foi aplicando em outras populações também, mas nessa, especificamente, a partir dos 50 anos. Então, sabe-se que o envelhecimento populacional é algo mundial, né? Só que, por mais que seja benéfico de um lado, por outro lado, as pessoas estão envelhecendo com pouca qualidade, né? Com muitas comorbidades, muitas doenças, a questão da polifarmácia. Então, os estudos têm mostrado uma relação direta entre a longevidade, a qualidade de vida e o estilo de vida, um bom estilo de vida. E o modelo New Start é um modelo de estilo de vida que está presente em uma das Blue Zones. Para quem não sabe, as Blue Zones são referências mundiais quanto ao estilo de vida. Lá as pessoas vivem bastante, com ótima qualidade de vida, e a gente acabou escolhendo esse modelo. O New Start, ele é um acrônimo que envolve 8 domínios, que são a nutrição, né? Então, a comida lá é com baixo teor de gordura, uma dieta em baixa energia, ovo-lacto-vegetariana, tem a prática de exercício físico, a questão da água, então, tanto para consumo quanto o uso da água, hidroterapia, né, no caso, o sol, a moderação, que vai ser a abstinência do álcool, tabagismo, café, comidas picantes, o ar fresco, né, eles vão falar bastante dessa questão de conviver na natureza, de ficar ao ar livre, de respirar o ar puro longe das grandes cidades, o repouso, né, que são as 8 horas de sono, mais o período de lazer, e a fé, que tem essa questão da espiritualidade muito forte. A metodologia, né, foi um estudo quantitativo de intervenção realizado na cidade de Uberaba. Foram incluídos pessoas acima de 50 anos, que a gente fez a coleta diretamente na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Então, já eram pessoas que já praticavam atividade física, que já praticavam atividades ali na UBS. Essas pessoas não poderiam ter comprometimentos cognitivos graves, né, sem alterações do sistema músculo-esquelético que impedissem essas pessoas de participar. Além disso, foram excluídas as pessoas que desistiram durante a prática, que faltaram, ou que não cumpriram conforme o proposto. Aí a gente excluiu do estudo, mas essas pessoas continuaram participando das práticas, né, para aprender, melhorar a qualidade de vida. E aí, com relação à avaliação, a gente fez a avaliação cognitiva, né, com a aplicação do Mini-Mental, a gente fez a parte física, avaliando sinais vitais, as medicações que essas pessoas utilizavam, as comorbidades, as limitações físicas. A gente aplicou o Q8RN, que é o questionário dos 8 remédios naturais, versão adulto.
A gente fez a caracterização sociodemográfica dessas pessoas, né? Então, a gente viu a escolaridade, viu a renda, viu a interação disso. Além disso, a gente aplicou 2 questões sobre a autopercepção de saúde, que são elas: como você caracteriza a sua saúde? E aí elas tinham como opções ruim, muito ruim, nem boa, nem ruim, boa e muito boa. E a outra questão: você considera que a sua saúde é melhor que a de outras pessoas da sua idade? Tendo como opções sim e não. A intervenção em si foi de 2 encontros, né? A gente fez as orientações, as explicações, a gente motivava diariamente esses participantes e fizemos 2 contatos também por telefone, no 3º e no 5º dia, para reforçar tudo isso que a gente tinha falado e engajar mais eles nas práticas, né? E a média de idade desses idosos foi de 68,45 anos. A grande maioria, tinham um ensino fundamental incompleto. A renda, eles recebiam de 1 a 3 salários mínimos. E aí, constatou-se no final que uma média de comorbidades nesses idosos foi de 8, ou seja, uma grande quantidade de comorbidades, 4 medicamentos por idoso, mais ou menos, o IMC de 26,6. E aí, no Q8RN, a gente apresenta lá também no artigo, né, a diferença do pré e pós-intervenção, o mínimo e o máximo de pontuação e a diferença. E aí, o que a gente obteve de pontuação total, né? Mínima foi de 47 pontos no total do Q8RN e a máxima de 66, o que é muito bom, o que mostrou que os valores mínimos já se enquadravam no bom na aplicação do questionário. E a máxima foi de muito bom, isso pré-intervenção. Já no pós-intervenção, a gente conseguiu uma classificação mínima de 56 pontos, então esses idosos já são classificados com muito bom, ou seja, uma ótima qualidade de vida, e um máximo de 71 pontos, que já é ótimo. Ou seja, eles conseguiram melhorar bastante, né, nessa classificação com apenas 1 semana de intervenção. Imagina isso para muito mais tempo, né? Que a gente continuou perpetuando isso, só que de outras formas, por meio de grupo de WhatsApp, que lá a gente tem a WhatsApp também, mas depois eu vou comentar. A autopercepção de saúde dos participantes não sofreu alteração após esses 7 dias de intervenção, porque variando as atribuições entre boa e ótimo. Então, não sofreu alteração essa classificação que eles mesmos deram para si. E dentre os participantes, 7 deles consideraram que a saúde deles é melhor do que a de outras pessoas. Ou seja, por mais que eles tenham, em média, 8 comorbidades por pessoa, assim, em média, eles ainda assim consideram que eles têm uma saúde melhor que a das outras pessoas. E a gente atribuiu meio que... A gente acredita que seja por conta da atividade física, né? Que esses idosos essa coleta foi feita com esses idosos que já praticavam essa atividade física. E a conclusão é de que o programa New Start, experienciado por 7 dias, conseguiu melhorar o estilo de vida, porém ele não modificou a autopercepção de saúde desses idosos. E aí a gente sugere mais estudos em populações maiores. Bueno, Amanda, te agradecemos la presentación. Tus convicciones cuando hablas y tus convicciones cuando hablas y cómo acompañas toda esta producción. La verdad que un gusto haberte escuchado. Bueno, vamos a pasar a Lisley Patricia Martins, que participó de este trabajo junto con Amanda, pero también tiene otro trabajo que es a ver si la tenemos a Lisley. Ahí entra. Lisley. Ahí está. ¿Podés poner horizontal ahí está. Ahí está. Doutor Túlio, Hola, boa tarde Lisley. a todos. ¿Cómo estás? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu estou só acompanhando a Amanda, ela já fez toda a apresentação do trabalho. Estou na orientação. Lo de Amanda fue completísimo. En poco tiempo nos dio un panorama muy completo de este trabajo. Pero hay otro trabajo que es efecto de un protocolo de entrenamiento en dupla tarifa en la funcionalidad de idosos
físicamente activos. Ese es outro trabalho que te apresentaste também neste número. Ah, certo. Eu acho que, na realidade, esse trabalho acho que foi realizado também. Eu sou orientadora, mas eu posso aqui relatar ele tranquilamente. É o trabalho da aluna Jéssica. Na realidade, nós desenvolvemos um trabalho aqui envolvendo dupla tarefa. A gente sabe que o processo de envelhecimento, as pessoas elas acabam necessitando de mais estímulos, não só motores, mas também cognitivos. Então, por isso, nós fizemos uma proposta de intervenção de uma pista com vários estímulos para treinar aí força muscular e também estímulos cognitivos. Nós utilizamos esses estímulos e fizemos isso durante um período e nós observamos ganhos expressivos em pouco tempo de atendimento. Então, comprovando aí com esse trabalho que foi publicado também na mesma edição, né, do trabalho da Amanda, nós conseguimos perceber que os ganhos foram grandiosos. Eu não tenho os dados aqui para apresentar. A Jéssica realmente não me comunicou sobre isso. Acho que o e-mail acabou indo para ela. Mas os ganhos foram grandiosos no pós-intervenção dessas práticas que nós tivemos aí com a dupla tarefa, que a gente entende que realmente é algo bastante interessante. Professor, se você quiser que a gente altere, quiser que eu pegue o artigo para relatar um pouco melhor, pode passar o próximo e eu volto daqui 5 minutinhos, se for melhor, porque aí eu passo os dados, os resultados certinhos. Dale, passamos a outro e depois volvemos assim? A vos. Gisele, genial. Combinado, eu já vou buscar ele aqui. Obrigada, professor. Perfecto. Obrigada. Bueno, vamos a pasar a un trabajo de unos investigadores de la Universidad de Guayaquil en Ecuador. El título es Sistema de ejercicios para la enseñanza técnica de la calidad baja en porteros de fútbol juveniles. Vamos a escuchar en la voz del licenciado Christopher Elías Alaba Guanoluisa, que es licenciado en Pedagogía de la Actividad Física y Deportes, profesor sociodeportivo en la Fundación Fútbol Más Ecuador y preparador de arqueros de fútbol. Vamos a escuchar en la voz de Christopher su presentación sobre porteros de fútbol. Así que adelante esta presentación. Muy bien. Buenos días. El día de hoy voy a tratar el tema acerca del sistema de ejercicio para la enseñanza técnica de caída baja en porteros de fútbol juveniles. Hoy en día, para los preparadores de arqueros, resulta fundamental una correcta estructuración de cada ejercicio para así centrarse en la eficacia que tiene la ejecución de cada técnica que debe realizar el portero de fútbol, más aún en esta técnica de caída baja, en la cual se debe centrar en el movimiento que el portero realiza, para así cumplir con el objetivo que en este caso vendrá a ser tener una mayor amplitud longitudinal de su cuerpo para lograr atajar con eficacia el balón que se dirija hacia los ángulos inferiores, ¿no? Así como vemos en la imagen, de forma secuencial el movimiento de esta técnica lateral de caída baja, que fue tomada por parte del artículo de los investigadores Vizcaíno y Cortizón en el periodo 2020, donde se pudo destacar más que todo el posicionamiento de su pierna izquierda, en el cual se puede observar que está flexionada. ¿Flexionada por qué? Porque le va a permitir un mayor impulso mayor impulso y un mejor desplazamiento lateral para poder así llegar hacia el balón. También podemos observar la extensión de sus extremidades superiores que están dirigidas hacia el balón. Esto también le permite tener una mayor amplitud longitudinal hacia el mismo, ¿no? Y termino con esta frase, que es muy importante centrarse en el entrenamiento de un correcto gesto técnico para así conseguir
una perfecta sintonía en la ejecución de cada jugada. Muchas gracias y tengan buen día. Les saluda el profesor Elías Álava, mucho gusto. Bueno, Christopher, te agradecemos la presentación. Hago la presentación de la doctora Lisley. Ella es graduada en fisioterapia por la Universidad de Ribeirão Preto, especialista en fisioterapia motor hospitalera ambulatoria por la UNIFES, maestra en rehabilitación, doctora en ciencias médicas por el Departamento de Clínica Médica de la Universidad de Sao Paulo. Así que adelante, hay más cosas sobre su currículum, lo pueden leer en el encabezado del artículo. Así que, Lisley, si ya puedes conectarte, adelante con tu presentación. Consegui aqui, professor. Adelante. Vou só complementar, então, como eu já havia falado para vocês, né, a nossa população de estudo foi, na verdade, o tipo de estudo foi um ensaio clínico controlado. Nós tivemos aí 11 idosos fisicamente ativos, divididos em um grupo de intervenção e um grupo intervenção convencional, e um grupo de intervenção sensório-cognitivo-motora, que eu chamei anteriormente de dupla tarefa, que é o que a gente geralmente faz, né? A intervenção, ela foi realizada em encontros semanais de 40 minutos durante 9 semanas. E aí nós tivemos, então, para avaliar o pré e pós-intervenção, nós utilizamos o Time Jump and Go, que é um teste que avalia, né, o tempo e risco de queda. Nós utilizamos também a escala de equilíbrio de Berg, a bateria de desempenho físico e a escala de desempenho de quedas também. Para flexibilidade, nós utilizamos a distância do chão e nós usamos também uma escala de atividade instrumental de vida diária para avaliação aí desses participantes, né? Os nossos resultados, nós observamos que houve diferença significativa nas escalas de equilíbrio no pré e pós-intervenção, ou seja, quando nós utilizamos a dupla tarefa como intervenção, ela acaba sendo melhor na resposta aí para a população idosa, nessa especificamente que nós utilizamos, né? Na força de preensão palmar também nós observamos resultados significantes e tivemos também diferença clinicamente relevante entre os grupos nas pressões respiratórias, envolvendo INS e ES também. E nós concluímos com esse nosso trabalho que os efeitos da atividade sensório-motora cognitiva mostraram potencial maior para o condicionamento respiratório e equilíbrio em idosos fisicamente ativos em comparação com uma intervenção convencional. Lembrando que é muito fácil quando nós utilizamos qualquer tipo de estratégia em idosos, possivelmente assim, institucionalizados. Essa nossa população era uma população de idosos ativos. Então, é muito mais difícil a gente criar estratégias ou pensar em protocolos de estímulos para uma população que já é ativa. Então, nós entendemos que esse trabalho foi bastante grandioso e essa proposta, essa pista que nós utilizamos, ela realmente foi importante porque nós tínhamos uma população ativa e a gente sabe que os ganhos, quando a gente já tem essa população, não são tão fáceis assim de a gente conseguir. Então, foi esse o trabalho que nós realizamos aqui. Mais uma vez, muito obrigada, professor, pela oportunidade. Bueno, Lisley, muchísimas gracias, un gusto conocerte, aunque esté por lo menos a través de la pantalla, y bueno, saludar tu trabajo y de muchos otros que desde el campo de la educación física, de la fisioterapia, están trabajando sobre todo una población de mayores, idosos, que bueno, vemos en nuestro continente como cada vez el porcentaje de mayores es por lo menos es relativamente significativa y necesitan nuestro trabajo, nuestra atención, nuestros conocimientos para que tengan una buena calidad de vida. Así que, bueno,
agradecido y aparte agradecido, interesante tu trabajo de cómo supervisás y cómo hay este, nuevos investigadores que se incorporan y ese trabajo de supervisión y de acompañamiento que haces que es clave para el crecimiento de todos ellos, ¿no? Y de todas ellas. Muito obrigada. Vamos a presentar ahora a Laraine Gallo Farías Oliveira. Ella presenta el trabajo de estrategias colaborativas para implementación de acceso avanzado, una revisión de escopo. Laraine es enfermeira, maestra en enfermagem, maestra en ensino, doutoranda en ciencias pelo programa de pós-graduación interunidades en enfermagem por la Universidad de São Paulo. Olá, saudações. Meu nome é Laraine Galo Farias Oliveira, sou brasileira, sou doutoranda em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP. Sob a orientação da professora Livilane Fracoli, nós elaboramos essa revisão de escopo intitulada Estratégias Colaborativas para a Implementação do Acesso Avançado na Revisão de Escopo. Bem, a título de introdução, o acesso avançado é um método de organização de agenda nas unidades de atenção primária à saúde que foi descrito pela primeira vez por Murray e Tantal nos anos 2000. Ele tem um lema, faça hoje o trabalho de hoje. Este programa ele faz a gestão do tempo com o manejo da demanda, ele controla a agenda e o tempo de espera. Ou seja, ele atua em contraposição ao modelo tradicional de agenda, porque esse modelo tradicional ele tem uma categoria de grupos programáticos que controlam essa demanda. Então, ele acaba levando as pessoas que não estavam previamente agendadas para irem para um serviço de emergência e assim acaba fragilizando o vínculo entre o usuário e o serviço. Então, a implantação do acesso avançado ele permite que diminua então, a demanda do tempo de espera pelo atendimento, aumentando assim o vínculo e flexibilizando assim o agendamento do seu retorno. A implementação do acesso avançado ela mostrou-se efetiva porque ela responde então a esse objetivo de reduzir essa demanda reprimida de atendimentos, reduzir o absenteísmo e, assim, ampliar o acesso que é indispensável para a resolutividade dos problemas de saúde das pessoas. Nesse contexto, essa revisão propôs, então, mapear as evidências disponíveis sobre as estratégias que colaboram para a implantação do modelo de acesso avançado na atenção primária à saúde. Trata-se de uma revisão de escopo através das indicações metodológicas sugeridas pelo Instituto Joanna Briggs, do JBA, que ela vai, então, assim, mapear conceitos-chave, né, analisar as evidências existentes e explicar, assim, as fronteiras conceituais sobre a questão. Nós temos como questão norteadora a pergunta, né, quais as estratégias assistenciais que colaboram para a implantação do modelo de acesso avançado. E nós adotamos, nesse sentido, a estratégia PCC, que ela tem o P como o acesso avançado, o primeiro C como estratégias e o segundo C como atenção primária à saúde. Nós fizemos assim uma busca preliminar, né, usando os descritores da XMESH, estratégias saúde, estratégias assistenciais de atenção primária à saúde. Não identificamos nenhuma revisão de escopo que tratasse dessa temática e assim nós demos prosseguimento, então, à elaboração dessa revisão. Essa revisão foi registrada na Open Science Framework e ela ocorreu assim conforme o cronograma prescrito. Como critério de seleção, a gente incluiu então artigos completos, semi-publicados, revisões, relatos de experiência, análise, trabalho de conclusão de curso, dissertações, tese e a literatura cinzenta em geral. Adotamos as línguas inglês, espanhol e português e não restringimos assim o tempo. Usamos assim através dos descritores tudo que foi aparecendo nós acabamos captando, né? Essa busca foi realizada em novembro e dezembro de 2021 por duas pesquisadoras independentes, conforme este quadro aqui nessas devidas bases de dados. Por se tratar de uma natureza bibliográfica, não precisou de apreciação de comitê de ética e, como eu já falei anteriormente, foi protocolado, né, na Open Science Framework. Para análise de dados, nós então optamos por trabalhar com análise de conteúdo de Bardan, através das suas 4 etapas, né, leitura flutuante do material, seleção de unidade de registro, elaboração de categorias e análise final com articulação entre esses dados e referenciais teóricos da pesquisa. Sendo assim, nós identificamos, né, a partir desse fluxograma PRISM, vocês estão vendo aqui que é um pouco pequeno na tela,
mas inicialmente foram 324 estudos e elegíveis ao final nós tivemos então 32 estudos que contemplavam assim o PCC do estudo conforme está descrito no fluxograma PRISMA. Bem, esses estudos permitiram assim, identificar estratégias para a implantação do acesso avançado na APS e essas foram codificadas e medindo assim, em 3 grandes categorias. Essas categorias que nós abordamos, nós acabamos fazendo a discussão dela através do nosso artigo. Recomendo a leitura aos que se interessarem pela temática. Então, nós acabamos assim abarcando de uma maneira geral que nessa perspectiva reavaliar o processo de trabalho e melhorar assim, a satisfação dos pacientes, né, os usuários e os profissionais foi o que predominou nos estudos selecionados. A título de conclusão, né, nós temos que nessa perspectiva vale ressaltar que o acesso avançado ele acaba colaborando, ampliando né, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação ao cuidado, conforme propõe assim, as demandas dos usuários. Né? Ainda é necessário fortalecer equipes de saúde com educação permanente, partilha de responsabilidade, exposição ética e comprometimento. Então, o estudo considera que as estratégias elencadas, elas sim, contribuem para um acesso facilitado com vistas a tornar, assim, a APS mais acessível ao usuário. Essas são as nossas referências e agradeço, assim, a oportunidade. Un gusto enorme, hemos recorrido varios temas, distintas realidades, así que si quieren ir cerrando, diciendo algunas palabras de cierre, voy pasando el testimonio y adelante. A ver, Chester, si nos aportás alguna idea de cierre. Sí, ¿no? Ver que todavía pues, nos faltan muchos temas en el área de las ciencias sociales por abarcar, ¿no? La realidad es muy amplia, muy compleja y por dicha que se van surgiendo nuevas generaciones de profesionales a nivel multi e interdisciplinario que nos van a ampliar con sus investigaciones, pues todo lo referente a las diferentes aristas en que se puede estudiar el fenómeno deportivo en América Latina, ¿no? Es un tema que ha sido, pues, de alguna manera, al menos hablo por Centroamérica, marginado con respecto a los temas de peso a nivel económico, político, por ejemplo, ¿no? Los temas culturales, los temas deportivos, pues merecen más atención, más apoyo en las investigaciones a nivel universitario y para poder comprender, pues, mejor nuestra realidad y sobre todo, pues, conocer más a fondo, ¿no? Sobre el fenómeno deportivo. Bueno, Siria. Bueno, pues a manera de cierre, y ya como lo comentaba tanto Alfredo como Jacqueline, pues son experiencias que están al alcance de los entrenadores. Y yo lo comentaba al principio, doctor Guterman, que justamente la revista permite esa accesibilidad con este lenguaje tan comunicable, de poner al alcance de los que hacen y no hacen investigación todos estos recursos y que se pueden ayudar en el campo. Vemos que hoy en día mantener la atención y la motivación de los deportistas y más de los más jóvenes cuesta mucho trabajo. Creo que este es un documento que puede servir de manera exploratoria para prever y generar estrategias para que se pueda lograr con estos jovencitos que están en esta etapa de la adolescencia y que también cruzan de manera pues transversal su momento de talento o están en el momento de la especialización, que lleguen a volverse grandes deportistas, ¿no? Pero principalmente logren el desarrollo integral que provee también el deporte, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos das a mí y a mis estudiantes, ahora ya licenciados, de poder comunicar este trabajo, que si bien es un trabajo exploratorio, pero como lo digo, permite ser una herramienta para los entrenadores o la gente que está en el campo y que está trabajando
estas edades, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si tenga algún comentario Alfredo y Jackie, pues adelante. Muchas gracias. Dale, Alfredo, si es así, hay que desarrollar también esa capacidad comunicativa, es esencial, así que dale para adelante, Alfredo. Pues lo que mencionó la doctora es básicamente todo lo que pienso, pero pues a mí me gustaría añadir el hecho de que pues la investigación es algo que disfrutas, ¿no? Porque a fin de cuentas estás aprendiendo más y puedes desarrollar el camino pues para que alguien siga una investigación todavía más a fondo y pues es lo que me gustaría a mí añadir. La investigación es como, bueno, a mí me gustó la investigación. Sí, a mí me gustaría seguir investigando sobre este tema, desarrollándolo y pues sobre más temas a futuro. Es lo que a mí me gustaría añadir y esta revista pues da para eso, ¿no? Te ayuda pues tanto a conseguir como investigaciones parecidas o que te complementan perfectamente. Bueno, por lo menos estás marcando un camino, así que si con todo lo que necesites de ayuda o contacto, contá con nosotros en ese sentido. Bueno, a ver si Silvia, adelante. Agradecer, professor Túlio, pela oportunidade. Essas videoconferências são muito gratificantes e a gente aprende muito. Hoje tivemos aí vários temas diferentes, com várias faixas etárias, então isso dá a oportunidade de a gente ver os colegas trabalhando em vários campos, com os esportes, dentro da educação física, recém-formados, isso é realmente estimulante. Eu acho que a pesquisa é a válvula que nos dá ânimo para seguir. Muitas vezes os alunos falam, eu não tenho que estudar mais. Realmente, descobrir a roda a gente não vai mais. Mas, às vezes, uma população você não pesquisou ainda, aquela variável você não pesquisou ainda, e isso é muito bom. E eu acho que o processo de fazer pesquisa é o que é o melhor. Às vezes não é o resultado até que a gente gostaria de ter, mas o processo da pesquisa, você ensinar, então isso é realmente sensacional. E muito obrigada, Túlio, por você dar essa oportunidade e você ter uma revista muito diferente, que é ter vários temas, né? Não fica só numa temática, você dá liberdade de todos falarem dentro da educação física, ou aliado à fisioterapia, enfermagem, mas com vários temas. E isso enriquece muito e a gente conhece pessoas de vários lugares, né, vários países, universidades, então isso é muito parabéns a todos. Bueno, quiero en realidad agradecerte a vos por el apoyo, bueno, no solo como autora, sino todo el apoyo que nos das con la revisión de los artículos, que para nosotros esa es una parte clave que, bueno, hace que la revista adquiera un nivel mayor, que realmente los acompañás en esa parte clave que precisa la revista, así que te quiero agradecer públicamente y ojalá que haya siempre cada vez más gente como vos que acompañe y que colabore de la manera que vos lo haces, así que agradecerte públicamente por ese aporte extraordinario que haces y que para nosotros es importantísimo. Eu que agradeço a oportunidade. Bueno, Luiz, adelante. Sim, professor. Também agradecer por essa troca de conhecimento, essa troca de mostrar o que nós estamos produzindo, né? Não só consumindo conhecimento. A gente sabe que aqui no Brasil, eu acredito que nos países de vocês também, na América Latina, seja bastante difícil de produzir conhecimento, né? Aqui no Brasil, só nas universidades federais a gente consegue, com muito custo, né? A professora Silvia sabe disso também, né? Então, é importante a gente ter essa troca, é importante a gente ter revistas, como a revista do senhor também, que a F-Deportes, que publica artigos com uma linguagem acessível, com open access, que hoje em dia está cada vez mais complicado de ter, né? A gente tem que estar correndo atrás de alguns artigos que a gente precisa para conseguir citar, para conseguir produzir conhecimentos.
Eu acho que esse espaço, como que o senhor promove, não só da revista, mas esse espaço de troca de ideias e de informações, seja bastante interessante, professor. Então, parabéns pela iniciativa. Bueno, Luis, te comprometo para incluirte entre las revisiones de artículos, porque lo necesitamos y, bueno, sos un especialista relevante acá en Brasil y, bueno, seguramente vamos a vincularnos por ese lado también. Amanda, adelante. Também só tenho a agradecer, foi ótimo, a gente gostou muito de participar, foi um prazer ter nosso artigo publicado na revista de vocês, ver tantos colegas aí, né, também pesquisadores, com seus trabalhos, cada um contando a sua perspectiva, foi um prazer, foi ótimo. Só tenho a agradecer. Bueno, y Lisley, a ver si estás en comunicación. Estou aqui, professor. Eu estava aqui redigindo um e-mail para realmente te agradecer e parabenizar. É a nossa primeira publicação na sua revista, mas nós ficamos admirados com esse formato. Nós não conhecíamos, né, de vir aqui, ter esse compartilhamento, que é uma grande oportunidade de troca, né, de conhecimento, e também oportunidade de parcerias. Então, assim, gratidão, professor, por esse momento, pela oportunidade que o senhor nos dá. Bueno, Lisley, Silvia, Alfredo, Chester, Amanda, Jacqueline, les agradezco muchísimo la participación, el aporte. Cada uno de ustedes son personas muy relevantes para nosotros. Así que, bueno, seguimos adelante, estaremos en contacto y hasta la próxima.